Fala, povo bonito! Adalberto Matos, canal Ponto Psi. Muito bom ter a sua companhia, muito bom ter a sua audiência. Quero comemorar com você e a gente tem que comemorar as pequenas conquistas porque elas são sinal de que as coisas estão avançando. E o que eu quero comemorar com você? Quero comemorar com você os nossos 100 primeiros inscritos e você provavelmente faz parte disso. Se não faz parte disso, por gentileza, clica aí na sua inscrição, também dê o seu joinha. Canal Ponto Psi tem uma finalidade, trazer conteúdos que possam agregar conhecimento para você. É claro que esse conhecimento não é o conhecimento técnico-científico pormenorizado, mas é a possibilidade de você refletir e pensar e, inclusive, se analisar, né? Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aí pela sua inscrição, né? Porque significa que o trabalho está sendo reconhecido e não me importa ter que fazer mais 50, mais 60 vídeos para poder alcançar mais pessoas, mas dividir conhecimento, dividir coisas que podem agregar bem-estar às pessoas, essa é a minha missão de vida, beleza? Canal Ponto Psi, no tema de hoje nós vamos falar sobre 7 mentiras que são faladas, isso mesmo, mentiras que são faladas, propagadas a respeito da depressão. Dá para acreditar? Mas isso é muito comum, porque as pessoas querem falar de coisas que não entendem e muitas vezes os preconceitos, as amarras, as impedem de entender que elas deveriam estudar um pouquinho mais, ou então conversar com quem já teve depressão para não sair falando besteira e desincentivar muitas vezes sim o tratamento de pessoas. Beleza? Primeira dessas 7 mentiras, depressão é frescura ou falta de força de vontade. Dá para acreditar que em pleno século XXI tem gente que pensa dessa maneira? Tá lotado. Está lotado de gente que pensa dessa maneira. E às vezes aqui, ali, né, se sentam pessoas dizendo que estão até pior da depressão porque amigos, familiares vêm com essa conversinha. Não, não é frescura, não é falta de força de vontade. Depressão é uma condição de saúde que tem causas biológicas, sociais, psicológicas e até espirituais. Entendeu? É uma condição de saúde, assim como uma hepatite, assim como uma cardiopatia, é uma condição de saúde. Tá? Ninguém escolhe estar deprimido. Ninguém escolhe estar deprimido. Vamos parar com essa conversa, vamos parar com essa coisa de que não, é frescura ou a pessoa não tem força de vontade. Fala isso para uma pessoa que tem um problema de coração. Não é assim, gente, tá? Por favor. Segunda grande mentira. Quem está deprimido está sempre triste. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a pessoa parece normal, mas por fora, por dentro, ela está se sentindo vazia. Às vezes por fora ela consegue ir ali com os amigos sentar um pouco, ela consegue, dependendo da fase, né? Ela consegue ir, às vezes, até num pagodinho, mas por dentro ela tá ali, o que eu tô fazendo aqui? Minha cabeça não tá aqui, eu não tô aqui, eu não tô bem aqui, ela está vazia por dentro, ok? A tristeza profunda é apenas um dos sintomas que a pessoa sente. Então, sim, você vai encontrar a pessoa deprimida, muitas vezes triste, mas nem sempre. Às vezes ela tá rindo e tem gente que tá ali julgando. Ué, mas não tá com depressão? Não, quem tá com depressão não tem que estar sempre péssima num canto, isolada do mundo. Mas sim, muitas vezes ela também vai estar nessa condição, tá? E tem uma outra coisa, seria a terceira grande mentira. Ó, é só sair, é só pensar positivo que passa. Se fosse tão fácil assim... ai caramba, viu? Não é, querido, tá? Não é só sair, não é só se divertir que passa. Claro que atividades prazerosas, você fala para uma pessoa que está com depressão, ó, vamos lá na praia que você vai melhorar. Alguma coisa vai melhorar. Claro que vai melhorar, mas essas atividades prazerosas não substituem tratamento. Então, você quer levar uma pessoa para sair, às vezes quando ela está no meio de um tratamento, ela vai de boa e vai ser muito bom para ela, mas tem hora que ela precisa ficar quietinha no canto dela, né?
mesmo com o tratamento, ela precisa de um pouco mais de reclusão, não adianta querer levar, não, que você está precisando ir para a noite, cara, não tem clima para isso, não tem clima, então, e aí às vezes as pessoas ficam forçando, não, vai comigo, não, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, nem sempre vai dar bom, nem sempre, vamos lá na igreja que você vai ter, nem sempre é o momento, então, se fosse tão fácil assim, a gente só colocava as pessoas para sair, olha, saia, viaje, vai para a Europa. Quarta grande mentira que se fala sobre depressão. Depressão é sinal de fraqueza. Entendeu? Muito pelo contrário, tem muita gente forte, muita gente guerreira, muita gente resiliente que já passou pela depressão. A pessoa que está passando por depressão, ela não necessariamente é uma pessoa fraca. Mas, sim, a depressão enfraquece. Sim, uma cardiopatia enfraquece a pessoa. Sim, qualquer doença grave e depressão, se não tomar cuidado, ela pode até matar. Qualquer doença enfraquece a pessoa. Você vai lá no médico e ele fala, você está com começo de diabetes. Meu, assusta. Assusta. A pessoa vai num consultório e é diagnosticado com depressão, ela também se assusta. Mas depressão não é sinal de fraqueza. Ter depressão não diminui o valor de ninguém. E muito menos a coragem de ninguém. Significa que ela está enfrentando uma dificuldade, assim como muitos pacientes meus já enfrentaram e saíram da depressão, tá? O quinto, quem tem depressão sabe o motivo exato. A grande maioria que se senta aqui, tá? Aqui é o que, Adalberto? Deixa eu mostrar para você rapidamente. Ali, 2 poltroninhas, ok? Quem se senta aqui nem sabe. A grande maioria não sabe o motivo pelo qual ela está depressiva. Sim, às vezes há gatilhos que são visíveis. Por exemplo, faleceu um parente. Olha, não é que você vai entrar numa depressão profunda, mas provavelmente na fase do luto vai ter um momento de depressão pelo falecimento daquele parente. Então, esse é um gatilho que nós conseguimos identificar. Toda pessoa vai passar por uma depressão no luto? Não, também não. Também não. Tá? Mas pode ser que um filho, pode ser que uma mãe, pode ser que o esposo entre no momento de depressão. Nós entendemos ali sim, a pessoa vai saber o motivo. Não, meu marido faleceu, minha mãe faleceu, meu filho faleceu. É claro, mas a maioria das pessoas não sabe o exato motivo. Assim também como o sujeito que vai lá para o consultório dos meus amigos cardiologistas, ou então infectologistas, ou proctologistas, eles não sabem por que estão com aquela doença. E vão ter que fazer o tratamento mesmo não sabendo, mas ninguém na minha família tem. Como é que eu posso estar com isso? Não sei, mas está aqui. Né? Só que ao contrário de um exame de próstata, depressão, não há exame que confirme, tá? Que confirme, não há exame que confirme com a exatidão de um eletrocardiograma, ou então de um exame de imagem, como nós temos para muitas doenças. Depressão é uma condição, você não consegue ver, né? Ali numa ressonância, por exemplo, ou numa tomografia, como você consegue ver numa ressonância a questão, por exemplo, cardíaca ou a questão de algum outro órgão. Então, isso, graças a Deus, a medicina tem, mas nós temos também diagnósticos que prescindem, né? Não precisam de exames. Às vezes essa pessoa chega lá no médico totalmente apática e o médico fala, isso daí tá com cara disso, só pela condição física dela. Sexta, e essa é perigosíssima, hein? Esta mentira é perigosíssima. Antidepressivo vicia. Entenda bem, nem toda pessoa que está fazendo tratamento para depressão vai precisar de antidepressivo. Depende do tempo que ela foi procurar ajuda, tanto na psiquiatria quanto na psicologia. E outra coisa, deixa bem claro aqui, psicólogo não receita antidepressivo e nenhum remédio. Psicólogo não pode receitar. Me desculpe, com 27 anos de experiência de estrada, o que eu vi de ótimos psiquiatras, como eu tenho amigos
né, que me ajudam, tem um caminho, pacientes para psiquiatras que eu confio também, né? Eu sei muito bem o que eles estão usando, agora eles sabem mais do que eu. Se eu tenho 27 anos escutando pessoas, eles têm 27 anos medicando pessoas. Assim como o cara vai no cardiologista, e a maioria vai sair de lá, como a minha mãe, sai de lá sempre com uma receita. Agora, para depressão não pode ter remédio. Para com isso. E o remédio da depressão é tão eficiente quanto o da cardiopatia, quanto da insulina. Eles são eficientes. Se não fossem esses remédios, nós teríamos muito mais casos de suicídio. Se não fossem esses remédios, nós teríamos muito mais casos, tá, de pessoas que já teriam morrido por depressão grave. Graças a Deus, graças à medicina, claro, quando eu estou dizendo Deus, eu estou dizendo que a medicina é um dom de Deus. Acredito nisso pessoalmente, tá? Pessoalmente. E valorizo isso, tá? E tive um caso aqui no consultório de um líder religioso que eu estava atendendo a ovelha dele, e o sujeito falou para a menina não tomar o remédio. Eu liguei para ele imediatamente, falei, olha, tá aqui a minha paciente que é sua ovelha. Pode ser católico, pode ser evangélico, tá? Ovelha é um termo do cristianismo, tá? E aí liguei para ele e falei, e aqui ela está me dizendo que o senhor está aconselhando ela não tomar a medicação. Disse para ele, então, senhor líder, eu quero lhe alertar, tá? Eu quero alertar o senhor que eu estou avisando que se acontecer alguma coisa dessa com essa menina, por ela falta da medicação, eu denunciarei o senhor. Bom, não, doutor Adalberto, até me chamou de doutor sem ser, né? Não, doutor Adalberto, ela deve ter entendido errado, meu querido. Eu falei, então estou mandando ela aí para o senhor, e a menina fez assim com a cabeça lá. Não, ela sabia que não tinha entendido errado. Então, queridão, fica na sua. Pastor, padre, graças a Deus eu tenho ótimos amigos que me mandaram, inclusive, pacientes aqui. Tenho ótimos pastores e padres que eu atendi nesse consultório. Tenho amigos, padres, que admiro demais, admiro demais. A maioria que eu admiro sempre são pessoas centradas. O espiritual pode ajudar qualquer problema, mas ele não resolve todos. E qualquer problema precisa ser encaminhado. Então, antidepressivo não vicia, desde que haja um acompanhamento correto. Conheço a maioria dos meus pacientes que sentaram ali e enfrentaram o tratamento para depressão, fora os de condição emocional e biológica, ou seja, vem de um histórico, a maioria deles não usa mais antidepressivo. Eu vou dizer claramente, 90% não usa mais antidepressivos. E tem 10% que é uma condição mais grave, que é uma condição também médica, né? E com grande suporte da parte hereditária, essas pessoas vão ter que usar. Mas elas não usam elas não usam, por exemplo, a pessoa com problema cardíaco não vai usar lá o remédio para o resto da vida, dependendo do caso. Minha mãe usa desde os 40 e poucos anos para o resto da vida, querido. E graças a Deus que tem a medicação. Sétima e última mentira contada a respeito da depressão. É só uma fase. Já ouviram essa frase? É só uma fase, vai passar sozinho. Quadros leves, iniciais, pode até acontecer isso. Quadros leves, a grande maioria, quando vem, e nunca vem na fase leve, a maioria consegue atravessar sem medicação. Agora, na fase moderada e na fase grave, meu amigo, precisa de médico, precisa de psicólogo, precisa de pastor ou padre dando um apoio também. Então, não é só uma fase e não vai passar sozinho na maioria dos casos. Somente 10% vai passar sozinho. E qual é a condição para passar sozinho? Fases leves. Beleza, gente? Eu fico por aqui. Lembrando que essas 7 mentiras têm que parar de existir. Se você conta uma delas, saiba, e eu vou falar olhando para você, se você conta uma dessas mentiras para alguém, você é culpado da piora dessa pessoa. Durma com essa daí, ou fique durante o dia com essa daí. Não pode ajudar? Não atrapalhe. Diriam os antigos, boca fechada não entra mosquito.
dá um abraço na pessoa e fala assim, ó, você vai vencer. É o melhor que você pode fazer do que contar uma dessas 7 mentiras aqui. Beleza? Deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu gostei. Se possível, comente aí embaixo, eu já tive depressão, eu tomo medicação. Se você puder fazer isso, pode ter certeza, as pessoas que verem esse vídeo, verem esse comentário, olha, a pessoa está tomando medicação, eu já saí da depressão, bota aí embaixo aí nos comentários que isso pode trazer, inclusive, um alento para quem está enfrentando tudo isso. E para finalizar, como sempre, e com muita gratidão no coração, eu me despeço te desejando paz, muita paz. Valeu!